Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e o vídeo de hoje é o primeiro de uma série de 2 vídeos onde vamos tratar do tema que é linguística. Mais especificamente, no vídeo de hoje falaremos sobre o objeto e o método de abordagem da ciência linguística. Então o vídeo vai estar muito bacana. Já convido vocês a curtirem, comentarem, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e, claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês sejam informados dos futuros vídeos. Bom, então no vídeo de hoje nós começaremos a tratar sobre a natureza da linguística. O que é a linguística, quais seus objetivos, o que ela estuda e etc. Este é o início de um grande passeio que nós estabeleceremos ao longo do ano de 2021 no nosso projeto de Introdução à Linguística. É um projeto aí que durante todo o ano percorrerá os mais diferentes pontos da ciência linguística, claro, de uma forma introdutória, porque este é o objetivo deste projeto este ano. Cada mês será equivalente a um tema e assim ao final do ano, quem estiver acompanhando todo este percurso vai ter aí uma noção já introdutória e inicial do que seja a ciência linguística. Claro que em anos posteriores poderemos abordar questões mais específicas, por exemplo, as grandes correntes da linguística, a história da linguística em si, que não é o objetivo do vídeo de hoje, entre outros pontos, tá? Bom, então no vídeo de hoje nós falaremos sobre o objeto da linguística, ou seja, o que a linguística se propõe a estudar e o seu método de abordagem, como que ela se debruça sobre este objeto. Para embasar nossas considerações a respeito deste tema, eu trago aqui a obra Linguagem e Linguística, uma introdução, de John Lyons. Lembrando que a apresentação desta obra é feita ao final do mês, tá? Todos os meses eu quero fazer isso, né? Tratar dos temas ao longo do mês e na última semana apresentar os livros que serviram ali de base para os temas que foram trabalhados. Eu vou fazer isso na próxima semana com o livro que serviu de base para as considerações sobre literatura e também com o livro que está servindo de base para as considerações sobre linguística. Então, semana que vem tem a análise do livro. Hoje nós vamos tratar do objeto e dos métodos de abordagem da linguística a partir deste livro aqui, mas não apenas, tá? Eu vou também citar outras coisas aqui, vocês vão ver ao longo do vídeo. Bom, a primeira pergunta que nós devemos fazer quando tratamos de uma ciência comum, de qualquer ciência, e da linguística não seria diferente, é se perguntar sobre o que ela é, o que constitui esta área do conhecimento, né? Bom, e já utilizando aqui o que nos diz John Lyons, pegando ao pé da letra a sua citação, John Lyons diz que a linguística é o estudo científico da linguagem. Bom, e ao colocarmos esta resposta, afirmando para a pergunta que é a linguística, que ela é o estudo científico da linguagem ou da linguagem humana, nós ao mesmo tempo já apresentamos o seu objeto, porque é verdadeiramente isto. O objeto de estudo da linguística é a linguagem, tá? Isso é basicamente uma opinião que não é só a opinião de John Lyons, ela é uma opinião praticamente consensual entre os linguistas contemporâneos e trata-se de um objeto ao mesmo tempo restrito e amplo. E é necessário que se explique isso, óbvio. E para explicar esta afirmação de que instituir como objeto da linguística a linguagem humana é restringir este objeto, eu vou utilizar aqui uma citação de Margarida Peter, ou Peter, constante aqui no livro Introdução à Linguística, organizado por José Luiz Fiorin. Aqui ela diz o seguinte: como o termo linguagem pode ter um uso não especializado bastante extenso, podendo referir-se desde a linguagem dos animais até outras linguagens, música, dança, pintura, mímica e etc., convém enfatizar que a linguística detém-se somente na investigação científica da linguagem verbal humana. Bom, então vejam que aqui Margarida Peter, ela restringe o objeto da linguística em relação à linguagem de um modo geral, ou pelo menos o uso não científico do termo linguagem, tá?
que está relacionado a uma série de outras realizações e manifestações humanas. É muito comum se falar em linguagem corporal, linguagem das ciências da computação e etc. Então, dizer que o objeto da linguística é o estudo científico da linguagem abrangente, como faz John Lyons, é, de certa forma, abrir margem para alguns equívocos. Embora essa questão de linguagem verbal mereça ser um pouco mais aperfeiçoada, porque nós sabemos que a linguística hoje em dia tem como interesse, por exemplo, a Libras, que não se utiliza basicamente de signos verbais. Então, por isso eu não gosto muito do termo linguagem verbal, tá? Justamente por dar margem a não considerar línguas de sinais como sendo parte dos objetos da linguística, quando na verdade são. Eu prefiro falar em estudo da linguagem natural humana. E aí, bom, já se especifica muito bem o objeto da linguística. Nossa linguagem natural sai aí do campo de possíveis confusões que pudessem ser criadas, a linguagem computacional, as linguagens animais, porque não entram no sentido de humanas, entram outras formas de comunicação criadas pelos seres humanos, mas que são artificiais, tá? Então, acredito que falar que o objeto de estudo da linguística é a linguagem natural humana já especifica muito bem o seu objeto. Bom, mas ao mesmo tempo, se instituímos este como sendo o objeto de estudo da linguística, se isso já restringe o objeto, por outro lado ele amplia, e amplia em relação a uma tradição que ficou marcada aí no início do século XX, muito em decorrência das ideias de Saussure, o linguista Fernand de Saussure, que por meio do seu curso de Linguística Geral, basicamente inaugurou a disciplina linguística tal qual nós a conhecemos, tá? E ele aqui, embora ele reconheça que o campo de estudo da linguística ele se refere à linguagem, mas ele estabelece que o interesse da linguística deve estar ligado à língua. Ele divide a linguagem em língua e fala, né? A fala como sendo basicamente individual, tá? E a língua social, então a fala é mais difícil de ser apreensível no estudo mais científico, segundo Saussure. Então, devido a este caráter fluido da fala, Saussure prefere utilizar como meio de observação e como fonte de pesquisa o dado social da língua, da linguagem, né, que é a língua. Então, ele meio que restringe, tá, o objeto. E é por isso que eu digo que quando nós instituímos modernamente, contemporaneamente, o objeto desta ciência como sendo a linguagem natural humana, nós, ao mesmo tempo que restringimos em relação a equívocos que podem surgir em outras formas de linguagem que não competem à linguística, nós também ampliamos porque nós trazemos de volta coisas que foram deixadas de lado por Saussure, como a fala, como outras possibilidades de abordagem, as próprias considerações do discurso e de uma série de outros elementos ampliaram muito aí os enfoques. Então este é o atual estágio da linguística, tá? Bom, então tendo apresentado a linguística como o estudo científico da linguagem natural humana, resta ainda estabelecer o seu método, ou seja, como que este estudo científico se volta para o seu objeto, que é a linguagem, a partir de que procedimentos, como que se dá esta relação, tá? Bom, e um primeiro ponto que nós podemos levantar com relação ao método da ciência linguística colocado aqui por John Lyons diz respeito ao fato de a linguística ser uma ciência empírica. Isto quer dizer que a linguística ela se baseia na observação de dados constatáveis na experiência prática mesmo, em vez de se basear em especulações e, enfim, em teorias muitas vezes constituídas de forma a priorística. A linguística ela se baseia naquilo que é observável, que é constatável, que dentro de uma comunidade, por exemplo, de falantes, e é muito comum, né, pesquisas com comunidades ou pesquisas com indivíduos selecionados ali para um determinado levantamento, mas a partir da observação desses dados
constatáveis nestas experiências é que a linguística constrói as suas considerações, tira as suas conclusões daquilo ali. Bom, e deste primeiro fato decorre um segundo que nós iremos destacar aqui a partir das considerações de John Lyons. Ele diz respeito ao fato de que, além de ser empírica, a linguística é uma ciência descritiva. Descritivo aqui em oposição a normativo, tá? Ou seja, a linguística ela não está preocupada em estabelecer uma norma que os falantes devem cumprir, são obrigados a seguir. A linguística, pelo contrário, ela descreve as diferentes utilizações da língua realizadas por diferentes falantes, diferentes comunidades, diferentes esferas da sociedade, classes sociais e etc. Então, pode-se dizer que do estudo do método de abordagem linguístico e das conclusões que são tiradas a partir dele, nós temos o estabelecimento de várias normas e não apenas de uma única norma. Norma aqui, bom, trabalhamos aqui, claro, estabelecemos dois tipos de norma e cabe esclarecer cada um deles. De um lado, nós temos a norma colocada como única norma válida, tá? Que seria a norma dentro de uma abordagem bem tradicional de gramática, em que todas as outras utilizações que fogem daquela norma tida como padrão são rechaçadas e são discriminadas. Então, esse seria o conceito de norma para a gramática tradicional, para, enfim, toda uma tradição de estudos gramaticais que a linguística atualmente tende a criticar. O conceito de norma trazido pela linguística, né, e se fala em norma dentro da linguística, é aquelas diferentes normas constatáveis das diferentes utilizações, e norma aqui no sentido de regularidade e não no sentido de regra. Nós temos aqui o conceito de norma como diferentes regularidades linguísticas que são constatáveis a partir de estudos realizados em diferentes comunidades. Bom, a respeito dessa questão de norma, para que fique bem compreendido, eu vou destacar aqui uma citação deste livro, Língua, Texto e Ensino, Outra Escola Possível, da linguista Irandé Antunes. Irandé é uma das linguistas brasileiras que eu mais gosto, já falei aqui no canal, pelo modo como ela traz e trabalha as contribuições da linguística, sem radicalismos, tá? Entendendo que determinados termos não podem ser simplesmente abolidos ou rejeitados, e ela vai trazer aqui uma discussão a respeito de norma, tá? E ela diz o seguinte: vale a pena perguntar-se e avaliar qual o conceito de norma que adotamos quando propomos certas regras da língua. Pelo que se sabe, o conceito de norma, entre aspas, se encontra no centro de numerosos debates e remonta à complicada questão da padronização das línguas. É uma citação que ela faz aí de Caradeau e Manguenot, do Dicionário de Análise do Discurso. Em seguida ela prossegue: o conceito de norma pode equivaler à regra que todos devem incondicionalmente seguir, sendo assim projetiva, no sentido de que regula as produções que vão acontecer, como pode corresponder àquilo que regularmente ocorre em um determinado contexto, sob certas condições, correspondendo, portanto, àquilo que é regular, que costuma acontecer nos usos cotidianos da língua. Então, aqui está esclarecido que o termo norma não deve ser abolido por um estudo, mesmo que linguístico, da língua, mas sim ser considerado não no sentido de uma norma padrão e única, mas no sentido de várias normas. E aí, gente, na minha opinião, eu que considero a gramática normativa como parte dos estudos linguísticos, eu considero o seguinte, que a norma gramatical que nós encontramos aqui numa gramática da língua portuguesa, ela é uma das normas possíveis dentro da nossa língua, tá? Ela nos ensina aquela norma que deve ser utilizada em documentos oficiais, aquela norma que deve ser utilizada em livros, principalmente livros teóricos, né? Não falo tanto de literatura, aquela norma que devemos
cultivar em situações formais de utilização da língua e que não obrigatoriamente devemos levar para o nosso dia a dia, de utilização cotidiana em nosso ambiente familiar, com nossos amigos, enfim. Existem outras normas que são passíveis de serem utilizadas nesses outros contextos. Claro, você é livre também para escolher utilizar a norma padrão como sua norma cotidiana, tá? Mas não é obrigatório. Existem momentos em que a norma ela é necessária, a norma padrão, tá? Porém, ela não é a única norma que é aceita, tá? Existem outras normas que, dependendo da situação e dependendo do contexto, são aceitáveis sim, e na verdade às vezes até são mais adequadas, né? Imagine-se situações familiares em que você utiliza uma linguagem muito rebuscada, às vezes fica um pouco fora de contexto, fica meio pedante, entendem? Então, assim, não que o uso do padrão deva ser rechaçado, eu não tenho esta opinião, nunca terei, tá? Mas o que a gente deve fazer é compreender que é uma das normas possíveis dentro da sociedade, que cabe sim à escola ensinar para os seus alunos para garantir que eles tenham a possibilidade de ingressar em diferentes níveis da sociedade, tá? Inclusive nos níveis mais formais de utilização da língua, mas que não devem ser rechaçados outros tipos de norma e que é um estudo muito interessante você verificar as diferenças, tá? E assim, a gramática tradicional, ela surgiu com esse objetivo mesmo de instituir uma norma que deve ser ensinada e que deve ser cultivada para determinados fins, tá? Mas ela não, por si, ela nunca conseguiu, nem nunca conseguirá impedir a variação da língua, tá? Nem a variação em termos diacrônicos, tá? Ou seja, com o passar do tempo de utilização e de evolução de uma língua, diacrônico no sentido de que o português falado hoje, mesmo o português mais culto e mais formal, é muito diferente do português falado nos tempos de Camões. É quase como se fossem duas línguas diferentes. Isso se dá pela variação diacrônica da língua, que não existe gramática ou estudo que consiga impedir. Da mesma forma também, a variação sincrônica ela é totalmente natural e não há também estudo gramatical ou norma que consiga impedir. A variação sincrônica é aquela que ocorre num determinado período, num determinado recorte de tempo. Ou seja, atualmente nós temos várias variantes da língua portuguesa. Dentro de Portugal, que é um país muito pequeno comparado com o Brasil, existem variantes, existem dialetos do português, diferentes de região para região. E aqui no Brasil nem se fala, né? Então, a variação ela é perfeitamente aceitável, tá? Ela não deve ser justificativa para se abolir uma norma padrão, tá? A norma padrão ela é necessária por vários e vários motivos, futuramente eu falarei disso aqui. Vários motivos até óbvios, tá? Mas o que a gente sempre deve defender é que norma padrão não deve ser nunca aquilo compreendido como uma única forma possível de utilização linguística, uma forma superior às demais que segregue aquele que não se utiliza dessa norma, aquele que no seu cotidiano utiliza uma outra variação linguística que também é regida por regras gramaticais, e é isso que as contribuições da linguística verificam, tá? Existe regra, não existe o caos total dentro das variações, e isso é muito interessante. Isso tudo obedece sim a uma gramática internalizada que nós temos e que também é um assunto extremamente interessante dentro dos estudos da linguagem. E só para finalizar, cabe destacar o que Lyons coloca aqui como diferença entre regras imanentes e regras transcendentes da utilização linguística, tá? Regras imanentes seriam aquelas que estão ligadas às utilizações que os falantes fazem das línguas e que são perceptíveis em qualquer estudo empírico e qualquer estudo descritivo. Lembrando que nós instituímos a linguística como uma ciência que tem uma abordagem empírica e descritiva.
Então, dentro das observações empiricamente instituídas pela linguística, verifica-se que dentro da variação regional, social, enfim, determinado uso que se faz da linguagem, ele obedece a regras. E essas regras, que são, utilizando o conceito trazido por Irandé Antunes, o sinônimo de regularidades e não de imposições, tá? Essas regras, essas regularidades, elas são imanentes, ou seja, elas dizem respeito à utilização que aqueles falantes fazem daquela língua naquele contexto e, por serem regulares, elas instituem meio que um acordo tácito ali, estabelecido entre eles, uma convenção estabelecida entre eles, que não necessita de nenhuma imposição gramatical, conteudística, didática, para que se dê este tipo de utilização. Já as regras transcendentes são aquelas que são colocadas a prioristicamente, tá? São aquelas que são instituídas como normas, mas que vêm de fora, não da utilização constatável e natural realizada por aquele grupo. Bom, gente, então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre vertentes da linguística, tá? Dicotomias linguísticas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e, claro, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.